Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo de introdução ao método indutivo, o qual nós vamos mergulhar na palavra de Deus, o qual nós vamos aprender vários princípios da palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre algumas características do estudo bíblico, né? Como que vai funcionar, o que você tem que estar gravado aí na mente de você, né? Na sua mente, o que tem que estar fixo na sua mente para você a cada dia mais aproveitar os seus estudos. Vou estar falando um pouquinho das características do estudo bíblico, né? Uma primeira característica que vai acontecer, né? Ler a Bíblia. Essa é a principal característica, porque nós vamos ter que ler a Bíblia, nós vamos ler muito a Bíblia, né? Não é uma vez, não vai ser 2 vezes, não vai ser 3 vezes, vai ser mais 5 vezes, 6, 7 vezes. Nós vamos ler o livro que nós vamos determinar a estudar. Ou seja, se nós vamos estudar, vamos começar com Filemão, que é um livro pequenininho, né? 2 páginas, se eu não me engano. Então assim, nós vamos ler e reler, né? Porque é uma característica do método indutivo, porque se nós queremos ter uma boa observação, nós vamos ter que ler bastante. Então, a primeira característica do método indutivo, ler a Bíblia. Nós vamos ter que ler bastante. Então, se motive, né, a ler, sabe? Não fique com preguiça, não tenha desânimo, se motive mesmo a ler, porque nós vamos precisar fazer isso para poder ter uma boa observação, uma boa interpretação e uma boa aplicação na nossa vida. Segunda característica, ler a Bíblia em contexto, né? Como assim? Ler a Bíblia no contexto do que aconteceu. Toda a Escritura Sagrada tem um contexto por detrás, né? O que aconteceu, o que de fato estava acontecendo ali na região, na cidade, no governo, na política, a situação que eles estavam vivendo. Então tudo tem um contexto, não é simplesmente, a gente não pode simplesmente pegar a palavra e ler um texto isolado e sair tirando princípios, né, qualquer. Mas a gente precisa ler a palavra, a gente precisa, sabe, entender a palavra, mas também ler em contexto o que estava acontecendo, qual é o transfundo, o pano de fundo ali por detrás daqueles textos que estava acontecendo. Então a gente precisa ler em contexto e nós vamos fazer isso também, sabe? Ler, reler e ler em contexto. Então, segunda característica do método indutivo. Outra característica, ler a Bíblia sem prejuízos subjetivos. O que significa isso, sabe? Deixar de lado tudo aquilo que você aprendeu, todos os jargões que você já também escutou dentro das igrejas, todo conhecimento pré-concebido na sua mente, sabe? Se desfaça disso por enquanto e esteja com a sua mente, sabe, neutra, para poder mergulhar na palavra de Deus, porque dentro dos passos, observação, interpretação e aplicação, você vai ser induzido pelo aquilo que o Espírito Santo vai te conduzir. Então, fique neutro, sabe? Se desfaça mesmo de todo conhecimento pré-concebido, guarda aí, não inclua isso nos estudos, é você e a Bíblia. Eu não falei no outro vídeo, mas eu quero falar nesse, né? O nosso estudo bíblico, ele funciona assim, é só você e a Bíblia, né? A sua Bíblia também, ela não pode ter comentários, aquelas Bíblias comentadas, Bíblias de estudos. Não, você não vai usar essa Bíblia, você vai usar uma outra Bíblia. Se você não tem, compra uma, né? Uma Bíblia mais barata, mas que seja só os textos, sem comentários, sem pesquisa, sem internet, sem nada. É só você e a Bíblia. Por isso que a gente vai entender o que Deus realmente falou, porque vai ser só você e o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele vai te conduzir da melhor forma possível para que você tenha um entendimento real do que os textos significam. Então, sim, característica do estudo do método indutivo.
né? Deixar de lado todo conhecimento pré-concebido e mergulhar somente nos textos da palavra de Deus. Outra característica do método indutivo: ler a Bíblia com os olhos de Deus. Né? Você não vai olhar para a palavra com o seu olhar humano, né? Mas olhar com o olhar de Deus, ver a ótica de Deus, a visão de Deus. Né? Então, quando a gente para entender como que Deus estava olhando para aquela época, para a nação determinada que o texto foi escrito, então as coisas fluem diferente. Então nós vamos ter a visão do Senhor e não a minha visão humana, não a sua visão humana, certo? Outra característica do método indutivo: ler e reler a Bíblia. Então isso vai ser fundamental. Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar ler a Bíblia e você vai precisar ler a Bíblia. Então só assim a gente aprende, só assim a gente consegue, gravar, aprender, escrever na nossa mente, no nosso coração, os valores, os princípios que são assim extremamente importantes e que a palavra está cheia, ela é completa, né, desses princípios, desses valores. Então, galera, se motive, né, e esteja mesmo firme e forte nos estudos. Vamos estudar, é muito bom estudar a palavra de Deus, e a coisa mais fantástica é quando essa palavra ela me transforma. Eu acho isso fantástico e eu quero que isso aconteça com a vida de vocês também. Eu quero que a vida de vocês sejam transformadas pela palavra. Então essas são as características, né, do método indutivo. Principal de tudo aí é ler a Bíblia e deixar fora os conhecimentos pré-concebidos, para que a própria palavra ela fale com você, certo? E continuando sobre o método indutivo, quero que vocês peguem bem esse método, porque é com o método que você vai chegar à palavra. Então aprenda. Se você não entendeu, volta ao vídeo, vê de novo, mas que vocês entendam bem o que é o método indutivo, certo? Os passos, vou falar um pouquinho sobre os passos do método indutivo, né? Como eu falei, são os 3 elementos, os 3 passos principais do método indutivo: é a observação, interpretação e aplicação, né? E então eu vou estar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre o primeiro passo, que é a observação, certo? Observação. Como que funciona, né, esse elemento do método indutivo? Dentro da observação vai ter um tempo determinado para você, né, para você fazer todas as suas observações, e nesse tempo, durante esse tempo, você vai ter algumas ferramentas, como eu falei. No método indutivo é muito, assim, tem muitas variedades de ferramentas para você chegar para você observar. Porque quanto mais eu observo a palavra, mais a minha interpretação vai ser melhor e mais a minha aplicação vai ser melhor. Então, assim, são várias ferramentas, são muitas ferramentas que podem existir, que você pode incluir na sua observação, mas é aos poucos que você vai aprendendo. Então, assim, eu vou estar apresentando para vocês algumas ferramentas, né, que vai ser assim, fundamental para vocês e vai ser uma das principais que vocês vão estar usando toda hora. Então pega bem aí, né? Dentro de observação, como o próprio nome já está falando, observação, você vai observar. O seu espírito, né, ele vai ser um espírito assim, de investigador. Você vai estar investigando. Por isso que você não pode incluir os seus conhecimentos, né, e nem vai interpretar nada por enquanto. Você vai só observar, você vai estar atento aos detalhes. Então, beleza, nós vamos começar a estudar um livro e lá você começa lendo, né, primeira coisa que vai acontecer, você vai parar, né, abrir a Bíblia ali, no livro que nós vamos estudar, você vai orar, pedir a Deus que Ele te dê, revelação, para que Ele te dê, entendimento, para que você possa, de fato, entender o que Deus quer dizer através da palavra e que Ele possa te ajudar nesse primeiro processo
que é a observação. Então, o primeiro passo, acima de tudo, ore, sempre ore, peça a Deus para que Ele possa abençoar os seus estudos, para que você possa ter um tempo bem sucedido na palavra de Deus, certo? Segundo passo, você vai ler a Bíblia, você vai ler o livro, por exemplo, nós vamos começar com Filemon, então você vai ler Filemon do começo ao fim, em voz audível, né? Para você ler com os olhos aqui, com a mente, e também ouvir, porque você vai estar falando em voz alta e você ouvir, para você ter uma visão geral do livro. Então, sempre que a gente for estudar um livro, você vai ler a primeira leitura em voz audível, do começo ao fim, para você ver no todo o que o texto, qual é a história do texto. Então, primeira coisa é orar, segunda coisa é ler o livro todo, do começo ao fim. Não se preocupe porque a gente, como eu falei, a gente não vai estudar livros grandes por causa da rotina de vocês. Nós vamos estudar livros pequenos. Então vai ser fácil essa primeira leitura. Então você vai começar do começo ali e vai ler ele todo, para você ter uma visão geral do livro, né? O que o texto está dizendo. Então sempre você vai fazer isso em todos os livros que nós formos estudar, certo? Então, seguinte, dentro de observação também, vocês vão observar algumas coisas tipo quem escreveu, quem são os personagens que estão incluídos no texto, quem são as pessoas divinas e as pessoas humanas. Então, dentro do primeiro livro de Filemon, né, você vai ver lá o personagem Filemon, você vai ver Onésimo e você vai ver outros personagens. Então, no texto que eu vou disponibilizar para você, você vai começar marcando, né? Vai fazer a primeira leitura, vai orar e depois você vai marcar lá, vai fazer uma outra leitura. Sempre quando a gente for procurar alguma coisa, nós vamos ter que ler novamente o livro. Então beleza, você fez a primeira leitura em voz audível, você tem uma visão geral do que é o livro, do que o livro está dizendo. Então agora você vai procurar as pessoas, né, os grupos de pessoas e grupos de pessoas. Então você vai procurar lá, eu encontrei Onésimo, eu encontrei Filemon e assim por diante. Então você vai marcando, né, todas as pessoas que você encontrou. Mas no livro também fala de Deus, fala de Jesus, fala do diabo, são pessoas divinas, né, pessoas espirituais, melhor dizendo. Então você vai marcar essas pessoas. Você vai marcar também, na sua observação, grupos de pessoas, né, escravos, prisioneiros, são grupos de pessoas. Então isso são ferramentas para você ir ali observando o seu texto. Então na sua leitura você vai marcando pessoas, você vai marcando, né, as pessoas divinas e humanas, você vai marcar também palavras repetidas, o que o texto está repetindo, porque aquilo que o texto repete, as palavras que se repetem, é porque o autor ele está querendo dar uma ênfase em alguma coisa. Então são detalhes que nós temos que observar. Então palavras repetidas você também vai marcar. Num próximo vídeo eu vou falar como que vocês vão marcar, mas eu só vou dar uma pincelada aqui. Cada marcação vocês vão grifar o texto com um código de cores, né? Por isso, quem já viu os meus estudos, você vê que é colorido, porque são códigos de cores. Então, para cada marcação, para cada tema que você está observando, você vai determinar uma cor para que você entenda, que você olhe no texto e entenda o que você observou. Então, por exemplo, se eu pegar a minha Bíblia e ver lá marcadinha, né, a verde, eu sei que são pessoas humanas, né, os personagens humanos que estão ali no texto. Se eu ver sublinhado de vermelho, eu sei que são palavras repetidas. Então, assim por diante. Então, você vai determinar o seu código de cores, mas no próximo vídeo eu vou falar detalhadamente sobre isso.
Mas aqui eu estou falando sobre observação, as ferramentas que você vai procurar quando você estiver fazendo a sua observação do texto. Então, né, palavras repetidas, você vai grifar, pessoas divinas, né, anjos, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, né, pessoas humanas, as pessoas normais que estão lá no texto, você vai grifar também. Deixa eu ver mais aqui. O ambiente do livro, né, sabe, você olhar para o livro e ver o ambiente, as emoções, né, você também vai observar esses detalhes. Conectivos, né, você vai observar os conectivos. O que é o conectivo? São palavras de interligações, interrelações, né, que está ligando uma frase a outras, né, a outra. Porém, são conectivos de contraste, né, conectivos de tempo. Então eu vou também passar uma lista de conectivo, né, para que, né, que é um conectivo de propósito. Então, assim, são coisas que são detalhezinhos que a gente ignora, mas que faz toda a diferença no nosso estudo bíblico. Então, os conectivos, você vai observar lá, eu vou passar uma lista para você ter uma noção de que palavras que são os conectivos, né? Mas os conectivos, eles são muito importantes porque, né, são conectivos de tempo, de contraste, são vários conectivos. Então, quando você observa a palavra que você está lendo e vê que usou ali um conectivo, né, mas é um conectivo de contraste, né? Então você percebe ali que o autor está dando uma ênfase em alguma outra coisa, né? Ele saiu de um assunto e foi para outro, né? Então ele está enfatizando alguma coisa. Então esses detalhezinhos, né, são importantes para a gente perceber o significado real do texto. Então são conectivos de propósito, às vezes, né, o autor dá uma ênfase para que, né, para isso é um conectivo de propósito, porque algo ali ele queria que fosse realizado, né, um propósito, tinha um porquê. Então essas palavras, né, esses conectivos é muito importante. Então eu vou passar para vocês uma lista de conectivos também para vocês observar, e aí vocês vão observar e marcar no seu texto os conectivos. É uma outra ferramenta. Então, pessoas humanas, pessoas divinas, palavras repetidas, né, grupos de pessoas, como eu falei, prisioneiros, escravos, né, os fariseus, escribas, né, são grupos, povos, multidão, são grupos de pessoas. Então vocês vão marcar também os conectivos que eu acabei de falar. Termos e sinônimos é outra ferramenta, tipo Filemon, qual é termos e sinônimos? O que são os termos e sinônimos, né? São termos e são palavras que uma está ligada à outra, né? Tipo algemas está ligado a prisioneiro, né? Então um termos e eu tenho um termo que é algemas, né? E eu tenho um sinônimo desse termo algema que é prisioneiro. Então, a algema e prisioneiro tá relacionado ao mesmo assunto, né? Então, vocês vão observar também termos e sinônimos, palavras ali que têm praticamente o mesmo significado, que está querendo dizer a mesma coisa. Vocês vão marcar também com um outro código de cores. Pessoas, nomes de lugares, muito importante também. Então você vai marcar ali os lugares. Jesus passou em Cafarnaum, você vai marcar. Então esses detalhes é que vai fazer totalmente a diferença nos seus estudos bíblicos, certo? Outra coisa, dividir o texto em partes naturais. O que significa isso? É uma outra ferramenta. O texto, também eu vou mostrar para vocês, o texto, a Bíblia, ele foi escrito, né, não foi em português, ele tinha o seu texto original, e também não é como é hoje o nosso texto todo dividido certinho. Não, ele era escrito diretão. Só que hoje
né, para facilitar a leitura, então já é dividido por versículo, é dividido por capítulo. Só que no nosso estudo bíblico, eu vou disponibilizar para vocês o texto, né, o texto apenas dividido em parágrafos, né, os parágrafos. Isso são as partes naturais do texto. Uma outra ferramenta para a gente ter uma percepção maior do que o texto está dizendo é dar títulos aos parágrafos. Se você compra uma Bíblia, você vai ver que todos os parágrafos já têm o título lá, né? Por isso que nós vamos pegar uma Bíblia sem nada, porque nós vamos construir o nosso próprio material, certo? Então, outra ferramenta é dar títulos aos parágrafos. Você vai ler o parágrafo, né, e vai ver e vai escrever em 5 palavras apenas, não mais do que isso, apenas 5 palavras. Você vai dar um título para aquele parágrafo. Esse título você vai pegar com as palavras do texto, você vai escrever esse título, com apenas 5 palavras do texto, você vai escrever esse título, né? E esse título tem que ser a frase que escreve, sabe, a mensagem principal do parágrafo, né? Você vai ler o parágrafo, vai ver qual é a mensagem principal ali daquele texto, daquela parte, e vai titular esse parágrafo com apenas 5 palavras, não mais do que isso. Nunca colocar mais palavras do que 5 e nunca colocar palavras da sua própria cabeça. Tem que ser palavra do texto. Você não pode criar palavras, eu achei legal, eu vou pôr esse título aqui. Não, tem que ser palavras que está no texto. Então apenas 5 palavras você vai titular o parágrafo. Por que isso? Porque você vai entender qual é a mensagem principal daquele parágrafo. Então assim, a gente vai sintetizar, aos poucos a gente vai sintetizar todo o livro, né? Então a gente vai começar com os parágrafos, eu vou dar o texto dividido em parágrafos e vocês vão titular esse parágrafo. É uma outra atividade, um outro exercício, né? Uma outra ferramenta para você também observar a mensagem do texto, certo? Outra ferramenta também semelhante ao título de parágrafo é o título do livro. Também eu vou passar o material para vocês, vai estar lá, título pessoal do livro. Esse livro não é para você pôr lá Filemon, né? Nós estamos estudando Filemon, não. O título do livro, você vai olhar todo o livro e também com 5 palavras você vai dar um título para aquele livro que você está estudando. Por exemplo, Filemon, então com 5 palavras você vai titular esse livro, né? E vai escrever lá o título do livro de Filemon, né? Nesse você já pode usar palavras, né, próprias, você não precisa ser somente palavra do texto, você pode usar palavras próprias também. Outra ferramenta, título do livro, né? Títulos do parágrafo e título do livro. Então, recapitulando, né, observação, você está em observação. Dentro de observação você vai procurar as pessoas, né, divinas, você vai procurar as pessoas humanas, você vai procurar as palavras repetidas, você vai procurar os conectivos, né, que são palavras que interrelação, que relaciona uma frase com a outra, um assunto com o outro. Você vai titular os parágrafos, você vai titular o livro, certo? Outra ferramenta, você também vai procurar dentro do livro o versículo-chave. Isso também é muito legal, esse exercício. Você vai ler o livro e vai procurar o versículo-chave daquele livro. O que é o versículo-chave? O versículo-chave é um versículo que vai descrever todo o livro. Todo livro tem um versículo-chave. E esse versículo-chave, só de você ler esse versículo-chave, você vai entender qual é a mensagem principal de todo o livro. Lembra? Nós estamos sintetizando agora o livro. Então nós vamos observar partes menores, partes maiores. Então, versículo-chave, outra ferramenta. Você vai ler o livro e vai
descobrir qual é o versículo-chave. O versículo-chave não é aquele versículo que você mais gostou, ou que falou ao seu coração, ou que você achou muito interessante. Não. O versículo-chave é aquele versículo que na sua observação você identificou que é a mensagem principal daquele livro, certo? Então, outra ferramenta, versículo-chave, certo? Outra ferramenta é sintetizar cada parte do livro e observar, né, e obter uma mensagem principal, né? Isso aqui nesses primeiros livros vocês não vão participar desse exercício ainda, até porque, né, como eu falei, são muitas ferramentas e aí vocês vão pegando aos poucos. Nós vamos começar com Filemon, que é um livro bem pequeno, né, para você ir se familiarizando com as ferramentas, né? Então, assim, sintetizar, observar, como eu falei, dar título de parágrafos, dar título do livro, né? E depois tem outras ferramentas que é o segmento, mas eu não vou nem entrar nesse assunto agora porque vocês não vão ver. Então, na medida que for incluindo, eu vou passar para vocês, certo? Mas o que eu quero dizer é que nós vamos observar a palavra de Deus, as partes menores, as partes maiores, né? Então essas são as primeiras ferramentas, assim, as ferramentas básicas que vocês vão estar usando, né, para poder fazer uma boa observação, né? Buscar a estrutura do livro, buscar os detalhes do livro, certo? Então, se você tem alguma dúvida, você não entendeu, é muito bom a questão do vídeo, porque você pode voltar ao vídeo, pode assistir quantas vezes você quiser, certo? Mas aprenda, né? Você vai ter que fazer uma boa observação para você obter uma boa interpretação e fazer uma boa aplicação na sua vida. Então, assim, são essas ferramentas básicas, né, do passo de observação. Então aprenda mesmo aí, né, palavras repetidas, pessoas divinas e humanas, grupos de pessoas, conectivos, né, e quando você for estudar um outro tipo de evangelho, né, você pode incluir parábolas, você pode incluir os milagres que Jesus fez. Então são várias ferramentas, mas as primeiras são essas, né? Vou recapitular para você aqui, né, para você não ter que voltar ao vídeo. Você vai observar pessoas divinas, né? Você vai marcar todas elas, as pessoas humanas, né? Os personagens que estão ali no texto, as palavras repetidas, grupos de pessoas, né? Por exemplo, os escravos, conectivos, que são palavras de inter-relação, né, de uma frase, de um assunto com o outro. Também vou passar a lista para vocês lerem essa lista e saber quais são essas palavras que vocês vão observar. Então, conectivos, né, titular parágrafo, né, titular o livro e o versículo-chave. Então e nomes de lugares também. Você vai marcar os nomes dos lugares, onde está acontecendo, né, os fatos. Então vocês vão marcar lá, certo? Então, né, nesse primeiro passo de observação, as ferramentas básicas para vocês iniciarem o estudo são essas. Então aprende, decore aí, daqui uns dias isso vai ficar fácil, você já vai saber de cabeça, vai pegar o livro e começar a observar e já obter princípios da palavra de Deus. Certo, pessoal? Então é isso aí, se esforcem, né? Aprenda mesmo essas ferramentas do método indutivo, muito legal, vocês vão crescer muito em Deus. E eu creio assim, que Deus vai falar muito ao coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus possa estar abençoando mesmo essa nova etapa, né, de um crescimento espiritual na vida de vocês. Em nome de Jesus.